Vídeo vamos falar sobre o dólar. Será que estamos diante de uma oportunidade de comprar dólar por preços mais baixos? E o que será que está fazendo o dólar cair tanto em relação ao real? Sobretudo em um cenário de mais incerteza internacional, situação entre Rússia e Ucrânia pode ocasionar uma alta ainda maior do preço das commodities, principalmente as energéticas, pressionar mais a inflação. Então, diante de todo esse risco, o normal é que o dólar se valorize frente às outras moedas, principalmente frente a moedas de países emergentes. Mas não o que está acontecendo aqui no Brasil. Se a gente for pegar no dia 5 de janeiro de 2022, comecinho do ano, o dólar estava cotado a 5,7087, ou seja, arredondando R$ 5,71. Hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, dia 18 de fevereiro, o dólar está negociando no patamar de R$ 5,12. Isso é uma queda de mais de 10%. Só que, ao mesmo tempo, no movimento contrário, a gente vê o dólar se valorizando contra outras moedas e até contra outras moedas muito fortes. Existe um índice chamado de Dollar Index, que é a relação entre o dólar e uma cesta das principais moedas do mundo. Nessa cesta, com diferentes pesos, nós temos o euro com cerca de 57% do peso da cesta, depois o iene japonês com 13,6%, a libra esterlina inglesa com 11,9%, o dólar canadense com 9%, a coroa sueca com 4% e o franco suíço com uns 3,6%. E o que a gente vê no movimento do dólar contra essa cesta de moedas fortes é que ele vem se valorizando. Pelo gráfico que vocês estão vendo na tela, desde 25 de maio de 2021, mais ou menos, o dólar começou a subir contra essas moedas e ainda se encontra em patamares altos, inclusive deu um pico aí há pouco tempo por conta dessas tensões internacionais, muito provavelmente. E aí a gente pensa, caramba, contra as outras moedas, com um monte de incerteza no caminho, o dólar tem se valorizado e contra o real ele tem se desvalorizado? Isso, logicamente, não é uma coisa que acontece todo dia. Então, primeira coisa, por que isso está acontecendo? O principal motivo que eu enxergo para ter feito o dólar cair em relação ao real é o forte fluxo de investimento estrangeiro que está vindo aqui para o Brasil. Se a gente for olhar o fluxo estrangeiro no dia 16 de fevereiro, ele foi no dia de 3 bilhões de reais, ou seja, dólar vindo para cá para ser trocado por real. Em fevereiro, ele foi de 19,8 bilhões e no ano, que basicamente nós temos aí janeiro inteiro e mais ou menos metade de fevereiro, a gente tem um fluxo total de 52,3 bilhões de reais. Então isso é muita coisa, até porque durante boa parte do ano passado e também durante o período de 2020, nós vimos um movimento contrário, fluxo indo embora do Brasil para outros países, e agora esse fluxo ele está voltando para cá. Os motivos por trás disso, muito provavelmente, são ligados a 3 acontecimentos principais. O primeiro deles é a alta de juros que nós tivemos aqui no Brasil desde março do ano passado. Então vamos lembrar que durante a pandemia, nós diminuímos muito o patamar da taxa Selic, chegando a uma taxa de 2%, uma taxa que nos deixava com juros altamente negativos, e essa taxa que ficou em 2% até mais ou menos março do ano passado, ela começou um ciclo de aumento e nesse momento está no patamar de 10,75% ao ano, com estimativas de que aumente mais ainda, pelo menos mais 2 reuniões aí com aumentos feitos pelo Copom, é isso que o mercado estima nesse momento, levando a taxa até um patamar de 12, 12,25%, tem gente que fala que até mais, 13%, então patamar muito alto. E se na hora que nós baixamos demais a taxa de juros, a gente viu muito fluxo indo embora do Brasil, porque o pessoal via, nossa, para que manter dinheiro investido aqui no Brasil se eu não estou ganhando nenhum juros, A taxa está abaixo da inflação, melhor levar dinheiro para locais mais seguros. Agora, com essa taxa bem mais alta, o pessoal começa a mandar dinheiro para cá, porque já vê a oportunidade de fazer o chamado carry trade, ou seja, o pessoal pega dinheiro emprestado em países de juros baixos para investir aqui no Brasil, um país de juros altos. E você até pensa, nossa, Bruno, mas esse cara não está correndo muito risco, porque afinal de contas a Selic agora está em 10,75%, mas a inflação também fechou os últimos 12 meses num patamar de 10%. Mas aí você percebe o seguinte, a inflação que nós temos é dos últimos 12 meses, ela já aconteceu. E a Selic ela chegou a 10% agora. Se for pegar a Selic média dos últimos 12 meses, fica muito abaixo disso, Porque ela ficou um tempão em 2, depois foi 2 e alguma coisinha, 3, 4, só mais pro final do ano que ela pegou uma tração com aumentos maiores. Então essa Selic, se nada mudar, e pelo visto vai mudar, mas vai aumentar ainda mais, ela garante uma boa rentabilidade e um período de inflação que provavelmente irá cair com essa taxa de juros mais alta. Então esse é um dos motivos para muito fluxo de capital vindo aqui para o Brasil. Mas, como nem só de renda fixa viverá o homem, a gente também tem uma bolsa de valores descontada em relação a outras bolsas pelo mundo.
Se a gente for olhar o EWZ, que é um ETF de bolsa brasileira negociado nos Estados Unidos, que tem uma composição similar à do Ibovespa. Se a gente for olhar, por exemplo, Vale é 16%, 16,5% do EWZ, depois vem Petrobras com 6,14%, Itaú, B3, Bradesco, Magazine Luiza, VEG, Ambev. Então, ele lembra a composição do Ibovespa. A diferença é que ele é negociado em uma das bolsas americanas, se eu não me engano, é na NYSE. Mas, em todo caso, pegando esse ETF, a gente vê no gráfico que do preço máximo que esse ETF atingiu antes da pandemia, logo antes de iniciar a pandemia, até o momento atual, ele está com uma queda acumulada na casa dos 30%. Então, isso é muita coisa de queda, né? Enquanto outras bolsas subiram bastante, então agora a gente pode ver um movimento do pessoal vendendo aquilo que subiu mais e que tende a cair com aumento de juros acontecendo pelo mundo para conter a inflação, para comprar aquilo que caiu mais. E a bolsa brasileira está entre essas bolsas que não se recuperaram ainda, voltaram às máximas que nós vimos na pandemia. Você pode até pensar, mas o Ibovespa aqui a gente viu que voltou. Só que veja bem, né? Aqui a gente está olhando a questão desse EWZ, desse ETF parecido com o Ibovespa, só que negociado em dólar. E vamos lembrar que o dólar, antes de estourar a pandemia, estava num patamar aí em janeiro de 2020, na casa dos 4,04. Então R$4 baixo, né? Agora, mesmo tendo caído para um patamar de mais ou menos 5,12, veja que é um patamar ainda bem mais alto do que nós tínhamos naquela época. E o último ponto está acontecendo inclusive por conta dessa questão da inflação, que é um aumento no preço das commodities internacionais. E se a gente for olhar a composição da nossa bolsa, nós somos, entre os países que têm uma maior presença do mercado, aquela bolsa com a maior composição de empresas relacionadas a commodity dentro do seu principal índice. Então, por conta disso, essa dinâmica de commodities com preços mais altos, que talvez venha a subir ainda mais por conta de conflitos internacionais, muita gente começa a enxergar o mercado brasileiro, a bolsa local, como um investimento mais atrativo. E nessa hora você pensa, nossa, mas se o investidor estrangeiro está enxergando a Bolsa Brasileira como uma bolsa atrativa, essa é a hora de comprar a Bolsa Brasileira e não de mandar dólar lá para fora para comprar, por exemplo, o índice americano, que também está caindo aí uns 10% nesse ano, se a gente for pegar o S&P 500, que é o principal índice americano. E, na minha opinião, você está parcialmente certo, porque afinal de contas, se nós temos oportunidades aqui, elas devem ser aproveitadas. Mas nesse ponto, eu gosto sempre de lembrar da importância que existe em se investir no exterior, de preferência, pelo menos eu prefiro, de maneira direta, mas se não for a direta, mandando capital lá para fora, de forma indireta. E para isso eu gosto sempre de contar uma história. Imagine a história do João, que é um funcionário público, aí trabalha numa das principais empresas do país, e o João ele ganha o dinheiro dele, ele tem uma mentalidade vencedora, ele sabe que ele tem que poupar uma parte do que ele ganha, porque ele tem que investir esse dinheiro pensando no eu do futuro dele, uma pessoa que vai precisar de mais dinheiro, porque afinal de contas vai estar mais velho, o preço de tudo vai estar mais alto por conta dos efeitos da inflação, ele não vai ter o mesmo pique, já vai querer trabalhar menos, né? Afinal já trabalhou durante uma boa parte da vida dele. Então o João vai lá, poupando 30% do que ele ganha mensalmente, sempre investindo de maneira diversificada, comprando ações, comprando fundos imobiliários, investindo em alguns fundos tocados por bons gestores, fazendo uma previdência, renda fixa, aproveitando as melhores oportunidades do seu país. E eu pergunto para você, eu quero sua resposta nos comentários, né? E responda antes de continuar vendo essa parte do vídeo. Você acha que o João, após 20 anos fazendo isso, vai se aposentar em boas condições? Afinal de contas, ele tinha a cabeça, ele fez o necessário, ele investiu de maneira diversificada. E eu acredito que boa parte das respostas de vocês serão sim. E seriam sim se o país fosse bem. Mas agora imagine que o João, na verdade, se chama Juan e é um venezuelano que fez isso durante os 20 anos, desde o começo do governo do Hugo Chávez até a fase do governo Maduro, onde boa parte das empresas da Venezuela simplesmente deixaram de existir. E a moeda venezuelana, ela também foi praticamente a zero, né? Lá nós temos uma inflação acumulada numa casa percentual de milhões. E como é que você faz para medir a inflação na Venezuela hoje? Né? Porque o pessoal geralmente mede a inflação pelo aumento de preços. Como calcular o aumento de preços de itens que não existem mais nos mercados, porque há muita escassez de coisas básicas por lá. Então pense que se o João, no caso aqui o Juan, tivesse investido uma parte do patrimônio dele diretamente no exterior, ele poderia ir embora do país para recomeçar sua vida em outro local. Se ele tivesse investido indiretamente, durante muito tempo, aquele investimento indireto, que está atrelado a índices internacionais, a outras moedas, mas está no país, teria uma performance boa, mas uma hora também sofreria o sequestro ali do governo. E às vezes nem através de confisco, basta simplesmente eles aumentarem muito o imposto de renda para esse tipo de investimento, ou fazer um
controle de câmbio, falando que agora, né, o dólar vale menos em relação à nossa moeda, o que já acabaria com boa parte do lucro do João no final das contas. Então, é uma questão de sobrevivência a gente ter algum capital que não esteja acompanhando a situação do nosso país. Até porque vamos pensar, né, será que as melhores oportunidades do mundo estão aqui, dentro do território brasileiro? Quando Deus criou o mundo, ele botou as melhores empresas e os piores patrões, por isso que a gente tem tanto processo trabalhista no Brasil, dentro desse território? Eu acho que não, tá? Então vale sempre a pena a gente ter uma carteira verdadeiramente diversificada. Isso não é só entre ativos, é também entre moedas e entre países. Buscando diversificar, logicamente, em países melhores do que o Brasil, com mais segurança jurídica, onde é mais fácil de iniciar um empreendimento, onde o acesso à tecnologia é maior, há menos barreiras para isso, onde as instituições da segurança jurídica são mais fortes. E o mercado americano, apesar dos problemas que os Estados Unidos têm também, igual a qualquer país, é o mercado ainda mais importante do mundo. E o outro ponto é até pensar na sua rotina diária, porque talvez você não saiba, mas a gente come em dólar, porque o preço das commodities, das matérias-primas, soja, boi, café, tudo isso é dado em dólar. Nós vivemos em dólar, porque se a sua rotina é mais ou menos parecida com a minha, você acorda pela manhã com um despertador, você utiliza para isso, muito provavelmente, o seu celular. No meu caso aqui, é um iPhone, então é da Apple. Assim que eu acordo, eu vou e abro um aplicativo de agenda, vejo o que eu vou fazer no dia, logo depois eu verifico mensagens no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Eu uso o grupo de Facebook para fazer minhas turmas de curso. Essas 3 empresas são da Meta, né? O antigo Facebook. E aí, se eu vejo, por exemplo, uma pergunta que eu quero responder e não tenho a resposta, geralmente eu vou pesquisar no Google. E quando eu pesquiso no Google, um dos primeiros resultados costuma ser algum vídeo do YouTube. Esses 2 mecanismos de busca pertencem à Alphabet, a holding dona do Google. Aí eu me levanto, aí eu faço meu café, que, como eu disse, é uma commodity, é cotado em dólar. Depois eu vou usar meu computador, que é da marca Dell, também é uma marca americana, negociada em bolsa de valores. Então veja que durante toda essa rotina eu não tive contato ainda, basicamente, com uma empresa brasileira. Foram só empresas americanas. E se eu for pegar a minha frequência de uso do celular e ver quantas horas por dia eu fico utilizando as empresas americanas, talvez se você fizer em casa, fique até assustado com essa constatação. Aqui do meu lado, fica em torno de 6 horas diárias, mas porque eu também trabalho com rede social. Então, perceba que se eu como em dólar, se eu vivo em dólar e se eu não tenho renda em dólar, no meu caso até tenho, porque o YouTube me dá uma renda em dólar, seria interessante pelo menos ter algum patrimônio em dólar e esse patrimônio gerando renda que agora eu não vou utilizar para viver, mas que vai ser usado para aumentar cada vez mais o meu patrimônio. Porque aí no Brasil, quando a gente tiver um movimento contrário, e pegando no longo prazo, o movimento do dólar aqui contra o real ele fica muito claro, lá em 94 era 1 para 1, depois de 98 2 para 1, depois 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1, bateu quase 6 para 1 e agora está caindo. Mas no longo prazo, como os Estados Unidos crescem mais do que a gente e tem uma inflação menor, por mais que eles produzam muito dinheiro lá, tem aumentado pra caramba a oferta monetária, há muita demanda por dólares no mundo, eu acho difícil que de maneira estrutural o real venha se valorizar durante longos períodos contra o dólar. Então, quando vemos oportunidades onde o preço do dólar está caindo bastante em relação ao real, divergindo do que está acontecendo no restante do mundo, ainda mais em um ano que nós temos uma eleição altamente polarizada, onde muitas propostas populistas podem ser colocadas na mesa e algumas delas até serão cumpridas depois, impactando as contas públicas, ter a chance de poder mandar a capital lá para fora pagando preços mais baixos pelo dólar em comparação ao que a gente viu nos últimos 2 anos, eu acho que deve ser um negócio que tem que ser aproveitado. Logicamente, não é para mandar tudo de uma vez, botar todo o seu dinheiro lá fora, talvez até alguns queiram fazer isso, mas eu pessoalmente não faço, eu gosto bastante de diversificar e fazer os movimentos de forma gradual, mas lembro sempre que dentre as minhas metas pessoais existe uma meta patrimonial de ter 50% do meu patrimônio investido fora do Brasil. Isso eu também conto criptomoedas, né? Porque não é tirar o dinheiro do país, mas é tirar o país do seu dinheiro de alguma forma. Tá? Então, se você tem esse tipo de meta também, estava esperando uma chance para mandar dinheiro para fora, eu acho que essa é uma janela boa no final das contas. Mas eu quero saber de você. Você já investe lá fora ou prefere utilizar mecanismos indiretos, comprar BDR, fundos aqui dentro? Agora, recentemente, saíram até ETFs de renda fixa que vão acompanhar o desempenho dos treasuries lá fora, né? Dos títulos públicos americanos. Então me diga aqui nos comentários, até porque vendo o que vocês fazem, o que vocês querem fazer, a gente cria conteúdo com base nisso, né? Se vocês têm uma demanda, a gente provê oferta aqui do nosso lado. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal